Bom, e nós entramos na reta final das convenções partidárias, onde os partidos oficializam seus candidatos. Só amanhã, sábado, serão 4 convenções aqui em Blumenau. O Podemos vai confirmar o nome do atual prefeito, Mário Hildebrand, para a candidatura à reeleição. O candidato a vice deve vir de uma indicação do PSDB. 2 nomes teriam sido indicados pelos tucanos, do atual vereador Silvio Zimmermann e da ex-secretária de saúde do município, Maria Regina de Souza Soar. O Podemos ainda deve receber apoio do MDB, Solidariedade e Republicanos. Já o PL deve confirmar o nome do atual deputado estadual Ivan Nats. O partido deve vir de chapa pura e teria como indicação para vice-prefeito ao lado de Nats, de Alexandro Fernandes, ex-secretário de Obras e também Finanças aqui do município de Blumenau, ele que também já passou pelo SAMAI. O PDT deve oficializar o nome do ex-reitor da FURB, o médico João Natel. A vaga para vice ainda está aberta. O PCdoB tem como pré-candidato o médico Mário Cato. E no domingo, o PT deve confirmar o nome da ex-deputada estadual Ana Paula Lima. O partido ainda negocia para ter o apoio do PSOL e que tem o apoio da pré-candidata a prefeita, a professora Georgia Faus. Se não conseguir esse apoio, o Partido dos Trabalhadores deve apostar numa chapa pura, tendo como candidato a vice o ex-vereador Vanderlei de Oliveira. O prazo para as convenções, lembrando, termina no próximo dia 16 de setembro, semana que vem. Se todos esses nomes se confirmarem, a gente vai ter, então, pelo menos 12 candidatos a prefeito de Blumenau. E sobre esse assunto é o que nós vamos conversar agora aqui no Balanço Geral com ele, que já está com a gente aqui na tela do BG, o professor analista político Clóvis Reis. Professor, boa tarde. Boa tarde. Então, 12 candidatos. Esse é o cenário, é isso mesmo? Ou podemos ter surpresas para a Prefeitura de Blumenau em relação às opções que os eleitores terão, professor? Tudo está caminhando para termos um número muito grande de candidatos. Na reta final ainda pode haver algum tipo de reacomodação, mas nós devemos ter entre 10 e 12 candidatos na disputa à Prefeitura de Blumenau. É o maior número que existe na história política recente. Para que nós tenhamos uma ideia, na eleição de 1988, foi a primeira eleição onde eu votei para prefeito, nós tivemos 7 candidatos, que já era um número bastante expressivo. Depois disso, nós tivemos sempre menos do que 7 candidatos. Historicamente, a média de candidatos à Prefeitura de Blumenau são de 5 candidatos. Portanto, vamos ter aí um número recorde de candidatos à Prefeitura de Blumenau, que pode ser de 10, 11 ou 12, a depender dessa negociação na reta final das convenções partidárias. Professor, agora isso é bom ou não é? Porque o eleitor precisa ficar atento principalmente aos famosos planos de governo, as propostas, né? Você ter tantas opções assim, não fica mais difícil de escolher ou não? Olha, esse número grande de candidatos é resultado de uma série de fatores. Nós poderíamos ter como um dos fatores que está levando a esse número de candidatos o fim da coligação na eleição proporcional. Isso obriga muitos partidos a ter um candidato a prefeito para chamar votos, puxar votos para os candidatos a vereador, já que não há coligação na eleição para vereador. Então, você imagina, né, os partidos que não têm candidato a prefeito, fica muito mais difícil para o vereador, o candidato a vereador, disputar a eleição sem poder estabelecer essa relação direta com um candidato a prefeito. Além disso, essa grande mudança que houve no cenário político recente também colocou em xeque a força dos partidos tradicionais, com o surgimento de novas legendas que se sentiram encorajadas para ocupar o maior protagonismo no cenário político. Então, nós estamos numa época de transição onde essas forças ainda estão se reacomodando e, com isso, surge essa cena política com um grande número de candidatos. O fato que nós podemos já antever é que nós estamos com uma eleição aberta, né? Com um número de 10, 11 ou 12 candidatos, nós podemos dizer seguramente que haverá segundo turno na eleição, com tantos candidatos, e embora a gente não tenha pesquisa nesse momento, é muito difícil imaginar que a eleição se decida num segundo turno, num único turno, num primeiro turno, portanto, teremos segundo turno, e, além disso, já podemos imaginar, podemos prever que os candidatos que forem em segundo turno não terão
uma votação tão expressiva como os candidatos que foram para o segundo turno nas últimas eleições, quando havia menos candidatos. Nas eleições passadas, os candidatos foram para o segundo turno com 60, 70, 80 mil votos. Os partidos estão calculando que quem vai para o segundo turno agora vai com 50 mil votos. Portanto, a cidade, o município vai bastante dividido para um eventual segundo turno na disputa pela Prefeitura de Blumenau. Isso, de antemão, já se prevê, né, que quem vencer a eleição vai governar para uma cidade bastante dividida. O professor Clóvis, e a gente vê, né, chama atenção a própria esquerda dividida, né? O PT está buscando apoios ainda para a convenção do final de semana. O PT que já governou Blumenau, né, por 8 anos, né, com o ex-prefeito Décio Lima. E como é que o senhor analisa essa esquerda dividida com os candidatos a prefeitos também? Olha, Blumenau tem tradicionalmente, e especialmente nos últimos anos, o eleitor de Blumenau tem declarado uma preferência pelo que a gente chama desse voto do espectro da direita, né? Isso se acentuou, sobretudo, na última eleição nacional. Ou seja, a esquerda por si só já teria uma dificuldade para ganhar, para disputar a eleição em Blumenau nesse quadro. E nós estamos vendo que a esquerda pode vir com 4 candidatos. Ou seja, confirmando-se isso, se soma essa divisão à dificuldade que a esquerda já teria para disputar a eleição para a Prefeitura de Blumenau. Se antevê diante de um quadro de tal pulverização de candidaturas que dificilmente a esquerda vai ter um desempenho com uma candidatura com uma votação muito expressiva aqui no município. Muito bem, os próximos dias aí decisivos, né, para a definição dos candidatos a prefeito, vice, vereadores também de todos os partidos, Brasil afora e, claro, aqui na nossa região, especialmente aqui em Blumenau também. Analista político, professor universitário Clóvis Reis, muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui no Balanço Geral. Forte abraço, né, professor? Bom final de semana. Um abraço, uma boa tarde a todos.